Jesus, a você que tem acompanhado os cultos da Igreja Batista Central em Guaba Grande. Eu, pastor Augusto, estou no nosso santuário nesta noite e quero compartilhar com você, na noite de domingo de Páscoa, nesse dia tão especial para nós, um pouco da palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Lucas 24, de 1 a 9. A palavra de Deus diz desta forma: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado e encontraram a pedra do sepulcro removida. As mulheres entraram, mas não acharam o corpo de Jesus Cristo e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceu 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e baixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procura dentre os mortos aquele que vive? Elas então receberam a notícia: ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda estando na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, dos pecadores, para que seja crucificado, e este ressuscite ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das coisas que haviam ouvido de Jesus Cristo, e voltaram do sepulcro, anunciando todas estas coisas a todos os outros discípulos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensamos a respeito da Páscoa, eu gosto muito de enfatizar que a Páscoa é Jesus ressurreto. Páscoa não é ovo de chocolate, não é bacalhau na mesa, não é estarmos nos abraçando, né? Quando nessa oportunidade não podemos fazê-lo, mas Páscoa é a ressurreição de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês 3 pensamentos a respeito desse texto. Primeiro pensamento, eu ressalto do versículo 1 e do versículo 5. A palavra de Deus diz que aquelas mulheres haviam preparado essências aromáticas, perfume, e elas foram ter aonde Jesus estava sepultado. E logo depois, no versículo 5, diz que elas ficaram com medo e começaram a olhar para o chão. Essa é uma lição de religiosidade. A religião nos condiciona a termos atitudes que muitas das vezes nós nos deparamos com uma incoerência. Jesus não havia ensinado isso. Em momento nenhum na vida de Jesus, Jesus manda adorar mortos, a fazer lavagem de corpos de mortos, a fazer qualquer cerimônia para um defunto já na sepultura. Mas a religiosidade dessas mulheres condiciona os seus pensamentos a ter uma atitude de adorar o morto, de ficar com medo do que é incompreensível. E esta é uma lição que nós precisamos considerar nos dias de hoje. Existem coisas que estão acontecendo no mundo que nós não temos explicações. Elas estão no terreno espiritual, são além da nossa compreensão, além da nossa capacidade. E o que nós temos que fazer é ficar com as lições de Jesus. Será que Jesus ensinou tal comportamento? Será que Jesus ensinou a termos essa atitude? E nesta noite de Páscoa eu quero convidar você a olhar para Jesus, a pensar naquilo que Jesus deixou como lição, nos ensinos de Jesus. Eu não sei quantas pessoas poderão acessar esta mensagem. Meu desejo é que ela possa ser derramada a milhares de pessoas. E talvez você, na sua religião, tenha aprendido algumas coisas que não estão de acordo com as lições de Jesus. E eu quero convidar você a olhar o que Jesus diz. Qual é o ensino de Jesus? Ele é o Senhor. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é um pastor, não é um padre, não é o Papa, não é um pai de santo, não é um líder qualquer religioso, mas Jesus. O que Jesus ensina? O que Jesus ensinou sobre a Páscoa? Aquele momento, ele havia dito para as pessoas,
Importa que eu morra e importa que eu seja ressuscitado ao terceiro dia. E o pensamento daquelas pessoas naquele momento nos faz refletir de que, de alguma forma, elas esqueceram por alguns momentos do que Jesus havia dito. Nós não podemos esquecer dos ensinos de Jesus, senão nós cometemos erros. Nós não podemos nos dar ao luxo, no tempo de hoje, de nos esquecer que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A Páscoa é um momento de recolhimento em família. Lembra? O livro de Números, capítulo 12, relata isso. O ensino da Páscoa é que a família estivesse reunida, cada um na sua casa. Será que isso é consequência de pecado ou é a mão de Deus agindo? Páscoa é um tempo onde a peste, o anjo da morte, vai passar. E o que pode nos livrar da morte eterna, da morte espiritual, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressurreto, Jesus ressuscitou. Hoje, a comemoração por Jesus estar vivo, a cruz está vazia. Não há lá um homem esquelético, derrotado, preso pelos cravos, derramando seu sangue, esvaindo. Não, ele não ficou preso, ele ressuscitou. Então, que nós possamos olhar para esse versículo primeiro. Elas levam essências aromáticas para um defunto e dizer para nós mesmos: eu não vou cometer esse erro, eu vou adorar o Senhor que está vivo. Elas baixaram a sua cabeça e ficaram com medo. Eu não vou ter medo. O Senhor está comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu escudo, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que vai comigo. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, palavras de Jesus. Segunda lição que eu quero deixar com vocês está no verso 2 e verso 6. O verso 2 diz que elas encontraram a pedra removida, e o verso 6 nos lembra que aqueles dois homens disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Veja, a ação do homem é buscar o morto, a ação de Deus é provar que está vivo. A ação de Deus levou que aquela pedra fosse removida. Não havia peso naquela pedra. Para Deus não há luta, não há dificuldade, não há empecilho. Deus tirou a pedra, o sepulcro está aberto, Jesus ressurreto. Agora Deus age. Deus continua tendo poder sobre todas as coisas. Não há nada que Deus não possa. Todas as coisas estão sob o domínio, sobre a majestade, sobre a autoridade do Senhor. E nesta noite eu quero convidar você a crer nisso. A pedra foi removida, a vitória está garantida. Paulo chega a dizer à igreja que está em Corinto: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua vitória? A vitória está em nome de Jesus. Ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, a igreja dele segue. A igreja é vitoriosa. A igreja não precisa estar reunida em quatro paredes, mas ela pode estar nos lares. Ela está nas condições que o homem cria. Ela está em todos os lugares, permeando do amor de Deus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa visitar onde você está. Que o Espírito Santo de Deus possa quebrantar o seu coração e te dar a oportunidade de experimentar qual grande é o amor de Deus. Qual grande é o amor de Deus por você e por sua família. E o quanto Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, no seu imenso amor, Ele trabalhou para que eu e você pudéssemos ter vida. Você imagina? Deus, com todo o seu poder, permitiu que todas as pessoas que estavam ali naquele monte chamado Caveira zombassem de Jesus. Deus poderia mandar um raio, Deus poderia fazer surgir um fogo, Deus poderia surgir um terremoto, Deus poderia fazer todas as coisas, mas Ele silenciou, porque Ele estava agindo. Quando Deus está em silêncio, Ele continua trabalhando. Quando Deus, às vezes, não vemos a manifestação dele e ficamos: por quê? Por que isso está acontecendo? Coloque-se no lugar de Tiago, João, Bartolomeu, Pedro. Coloque-se no lugar de Maria.
vendo seu filho sendo crucificado, seus braços abertos, o prego cravado nas suas mãos, as pessoas zombando dele, e aquilo lá dentro da cabeça. Mas por quê? Onde está Deus? Onde está Deus? E Deus estava agindo, Deus estava operando. E na morte de Jesus, eu e você podemos ter vida. E para concluir, a terceira lição que eu quero deixar com vocês diz a respeito da igreja segundo o coração de Deus. Aquela igreja ali representada por poucas pessoas. No versículo 8, no versículo 9, ela não se cala. O versículo 8 diz: então elas lembraram das palavras de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos ouvindo, você que está acessando, você que pode assistir, lembre-se das palavras de Jesus. Não esqueça as palavras de Jesus. Não esqueça os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Busque a palavra de Jesus. Leia os evangelhos. Quando Deus no seu coração nos permitiu ter 4 homens escolhidos por Ele mesmo para relatar toda a manifestação das boas novas que nós denominamos evangelho. A Bíblia diz que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram tudo aquilo que eles viram a respeito de Jesus. E culmina com o Dr. Lucas escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, que o nome em si já diz, é a atitude dos apóstolos, o surgimento da igreja, a estrutura da igreja sendo formada, todo o organismo da igreja sendo gerido pelo coração de Deus, gestado pelo coração de Deus, digo. E agora, nós aqui podemos olhar aqueles ensinos, aqueles relatos e dizer: Deus, eu não vou me calar. Não permita que nada, ninguém, peste alguma, empecilho algum, decreto algum, autoridade alguma, silencie a sua fé. Mas faça o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 8, lembraram das palavras de Jesus. E para terminar, o versículo 9 diz: e voltando para o lugar de onde vieram, anunciaram todas as coisas que haviam visto. Eu quero, como pastor da Igreja Batista Central em Guaba Grande, desafiar você em qualquer lugar onde você esteja, você que já entregou sua vida a Jesus, você que já tomou uma decisão ao lado de Jesus, a não se calar, a sair das paredes, através do WhatsApp, do seu Facebook, do seu Twitter, do seu Instagram, de todas as mídias, do telefone fixo, do seu celular, no muro da sua casa, na janela do seu sobrado, no seu apartamento, anunciar as maravilhas de Jesus, anunciar que Deus ama o pecador, anunciar que a morte de Jesus não foi em vão,